Salve, salve pessoal! Estamos aqui de cenário novo para inaugurar um novo quadro da Comezaína Sociológica, que é o Café Livro Sala. Então estamos aqui na sala de casa e nesse quadro a gente vai fazer comentários sobre alguns textos, artigos, livros que vão da sociologia, da filosofia, a geografia, na literatura. E o livro com o qual a gente começa é esse aqui, livro mais que especial, que é O Espaço do Cidadão, do Milton Santos. Particularmente para mim é um livro muito especial porque me conecta a muitas pessoas, né? Eu lembro com muito carinho do professor Sérgio, que o Milton Santos cita nesse livro. Lembro do professor Rafael, que é meu amigo, parceiro, orientador, e que coordena o nosso grupo de estudos na faculdade, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento Urbano e Ambiental, NEDUA, aqui da Unesp de Araraquara. Então lembro também de todos os colegas de grupo. Um abraço para todo mundo e vamos ao livro, né? E o Milton Santos dispensa apresentações, né? Agora esse livro aqui, dentre a vasta obra que o Milton Santos tem, é muito interessante. O Espaço do Cidadão, se a gente abre, a gente vê que o prefácio ele é de 87, maio de 87. A nossa Constituição é de 88. Então esse livro é uma maneira do Milton Santos se inserir no debate sobre a redemocratização brasileira, né? Sobre a montagem das nossas instituições democráticas, sobre os novos rumos do país, né? Então esse livro de alguma maneira delimita a contribuição que o geógrafo poderia oferecer para a redemocratização. Isso impõe tomar o espaço enquanto uma categoria de análise, né? Para quem não está familiarizado, pessoal, quando a gente fala em espaço na geografia, não há uma referência apenas ao ambiente físico, mas também ao homem inserido nesse espaço, né? A gente tende a falar do espaço como produtor e produto das relações sociais, né? Que são também relações, então, socioespaciais, ou como a Ana Fani, que é uma outra geógrafa, diria, como condição, meio e produto, né? Condição, onde nós fazemos a nossa história, né? O meio, o lugar onde nós vamos tecer as nossas vidas, e produto, né? Ele é o resultado das nossas relações recíprocas no território, né? Esse é o espaço, então. Boa. Bom, pessoal, então o Milton Santos ele vai tentar construir nesse livro aqui o que ele chama de um modelo cívico. Um modelo cívico que incluiria o âmbito da cultura e o âmbito do espaço ou do território, né? Pensando a cultura, o que seria falar sobre cidadania, por exemplo, né? O Milton Santos começa falando que a cidadania é uma conquista, né? Ela há de ser cultivada numa sociedade para que essa sociedade não a perca, né? Uma sociedade em que os valores de cidadania não são bem cristalizados é uma cidade em que a cidadania escapa muito facilmente. Uma medida em que ele aponta como garantidora de algum tipo de cidadania é o salário mínimo, né? Aqui já começam essas discussões e o Milton Santos faz uma defesa de um salário mínimo que não seja um salário de fome e que, portanto, não obedeça apenas às leis do mercado, mas que se preocupe, obviamente, com o componente humano, né? Com o componente da vida dessas pessoas. A gente disse que o modelo cívico incluiria também a escala do território, né? O que seria pensar o território nesse sentido? Seria pensar, por exemplo, que as desigualdades sociais elas distribuem de maneira desigual as pessoas pelo espaço, né? Nesse sentido, então, são desigualdades também de um caráter socioespacial. E na cidade existem aqueles cidadãos menos móveis e aqueles mais móveis, né? Os menos móveis, então, seriam os da periferia, que dependem de transportes públicos e de uma infraestrutura toda na cidade para que consigam se locomover, para que consigam se apropriar dos outros espaços da cidade, né? Então, para esses cidadãos menos móveis, a cidade é sempre um objeto impalpável. Se apropriar material e imaterialmente dos espaços é algo muito mais improvável para essas pessoas, né? Aí a gente já começa
a se aproximar de uma discussão que tem relação com o direito à cidade, outro conceito muito caro para urbanistas, para sociólogos da cidade, para os geógrafos, que seria esse direito de fazer a própria vida no espaço. Isso que relaciona homem e espaço de alguma maneira. Então, esse território no qual as pessoas estão desigualmente distribuídas também é a razão de uma vigorosa alienação. Uma alienação que faz com que o cidadão seja muito mais um consumidor ou um usuário do que propriamente o cidadão, né? A gente pode pensar em algum tipo de relação reificada com o espaço. O que seria uma relação reificada com o espaço numa sociedade de consumo dirigido, né? A forma como nós consumimos num shopping center. Porque essa glorificação do consumo também acarreta um aniquilamento de outras sensibilidades possíveis, né? De alguma maneira isso nos conduz a um esgarçamento da individualidade, esgarçamento da personalidade, né? E o consumidor, ele é imbuído numa, vai dizer o Milton Santos, numa atmosfera irreal na qual o futuro aparece como miragem. O que isso significa, né? Significa dizer que o consumo traz satisfações parciais, satisfações temporárias, né? Satisfação do desejo de consumir os objetos que não são necessariamente necessários, né? Não são necessariamente precisos. E onde há o consumidor, não há o cidadão. Milton Santos diz que onde falta o cidadão, existe o consumidor mais que perfeito. O que seria o consumidor mais que perfeito? Seria esse sujeito que não é capaz de resistir e de fazer alguma frente às leis do mercado. Ao passo que o cidadão ali somado à tua força coletiva, né, do conjunto de cidadãos, poderiam então impor regras ao próprio mercado. Nesse sentido, não ficariam à mercê das leis financeiras, né? Uma outra temática que dá para pensar daqui também é a questão do lazer, né? O lazer que se converte nessa cidade dominada pelo mercado num lazer que é cada vez mais pago. Nós pagamos pelo estádio, pagamos pela piscina. Então, voltando àqueles sujeitos menos móveis no espaço da cidade, a gente já percebe como, nesse sentido, a cidade é de fato inacessível, inapropriável, né? Então, pessoal, acho que já falamos bem sobre o livro, né? Claro, são comentários muito superficiais perto de tudo que uma obra, ainda mais uma obra clássica como essa, pode nos trazer. Mas um último comentário que seria interessante é pensar que, já que a gente está chegando, né, estava chegando à escrita desse livro, a Constituição de 88, a cidadania, ela de alguma maneira se consagra na lei. Mas também diz o Milton Santos que a lei, ela é um momento finito e cristalizado de um debate filosófico que não se finda, né? Que está sempre em movimento, né? Então, dando aquele abraço para o pessoal do direito, que às vezes tende a achar que as ciências humanas começam e terminam ali, né? Acho que o que as outras ciências humanas teriam a contribuir nesse sentido é pensar que justamente o direito é uma instância que não comporta os movimentos da sociedade, né? Que não comporta a sociedade em movimento. O direito é sempre um passo atrasado, que tenta materializar as conquistas, mas as conquistas só são conquistas porque são fruto de um processo que está a se desenrolar na própria sociedade, né? No interior da própria sociedade. Então, por isso que também pensar o espaço é interessante, né? Há de se considerar as condições históricas e materiais sobre as quais a vida se faz, né? Isso é pensar o espaço, isso é pensar o espaço do cidadão. Um último comentário sobre esse livro que eu sempre me recordo de uma fala da Denise Stoklos, né? A Denise Stoklos é uma diretora, atriz, uma mulher de teatro, né? E ela me deu uma entrevista, não me recordo para quem, mas ela dizia que lia Milton Santos como se fosse literatura. E não há nenhum tipo de comentário pejorativo nesse sentido, muito pelo contrário, né?
Milton Santos escrevia muito bem. Então uma leitura, embora acadêmica, absolutamente prazerosa, fluida, não dá vontade de parar de ler. Então me veio à memória esse comentário da Denise Stokos, que é uma absoluta verdade sobre todos os livros do Milton Santos. Então tá aí os nossos breves comentários sobre esse livro, que foi o primeiro do nosso novo quadro Café Livro Sala. Se você gostou, então, pessoal, curte, compartilha, não deixa de se inscrever no canal, porque aí você recebe todos os novos vídeos. Um abraço, um beijo e até a próxima.